tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos falar de treinador. Diego Aguirre vai continuar no Inter ou não vai? Qual a situação dele hoje? Ele conta com o prestígio da direção, como contava até um tempo atrás? O trabalho dele é bom ou ruim? Ele vai para a seleção uruguaia? Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora e sobre uma especulação ou forçação de barra de algumas pessoas nas redes sociais sobre Eduardo Cudê voltar ao Internacional. Vamos falar sobre tudo isso a partir de agora. Sobre o Diego Aguirre, eu digo o seguinte: primeiro eu quero fazer a minha avaliação, tá? Eu tenho muito medo da decisão que a direção vai tomar se trocar o Diego Aguirre, quem vai contratar. Tenho muito medo, fiquei traumatizado pela decisão tomada no começo deste ano de 2021, que nos derrubou a temporada, destruiu a temporada, né? Se tivéssemos continuado com Abel Braga, eu tenho certeza absoluta que o Inter, no mínimo, teria brigado por todos os títulos que estava disputando. Mas como a sequência era de quase título no Campeonato Brasileiro do ano passado, eu acho que o Inter ganharia um título expressivo neste ano. Sim, com esse mesmo grupo. Mas não é sobre o grupo que nós estamos falando sobre treinador. Diante disso, fica o meu resguardo em relação a trocar de treinador. Mas o fato é que o trabalho do Diego Aguirre degringolou, né? E eu acho que acabou. Até pelas manifestações dele. Sobre o resultado contra o Santos na última coletiva, o Diego Aguirre chegou a dizer palavras como faz parte, é normal, não vai se ganhar todos os jogos, num tom de voz absolutamente baixo e monotônico, deixando bem claro que eu acho que ele cansou também e não tem mais motivação. É a impressão que me passa, pelo menos. E o trabalho dele apresenta problemas importantes. Eu não queria o Diego Aguirre. Eu queria outro técnico, mas quando ele veio, como sempre faço, apoiei o trabalho dele e acho que ele tinha uma herança maldita do Miguel Ángel Ramírez. Em determinado momento contra o Flamengo, ele conseguiu uma recuperação importante do time, acertou um time, lembram? No 4-0 contra o Flamengo, e esse time encaminhou uma campanha diferente, até esse sistema ficar manjado e não funcionar mais, e o Diego Aguirre ter se mostrado absolutamente limitado em alternativas, limitado em repertório. E ali, talvez, o Diego Aguirre tenha mostrado que tem um teto. E esse teto é muito baixo para as necessidades do Internacional. É a minha opinião e a análise do trabalho. E a direção do Inter, o que pensa? O Diego Aguirre chegou a sentar para ver projetos para a próxima temporada. O Diego Aguirre conversa com a base do Inter sobre aproveitamento de jovens, está promovendo ideias de reformulação de grupo para a próxima temporada e tal. Mas o fato é que os últimos 15 dias fizeram muitas pessoas da atual gestão do Inter, inclusive do conselho de gestão que decide as coisas junto do presidente, desistir de Diego Aguirre. As escalações, a inaptidão, a falta de repertório, como disse, a demonstração de falta de ânimo para seguir no Internacional, tudo isso faz com que muitas pessoas que estão no comando do Inter queiram a saída do Diego Aguirre. E eu diria para vocês, a tendência é que ele saia. A tendência é que ele saia, mesmo que não vá para a seleção uruguaia, que é uma coisa que deu uma esfriada por lá. Mesmo que não vá para a seleção uruguaia, a tendência é que ele saia do Internacional e tem uma multa aí de 2 milhões de reais, né? Se o Inter demitir ele, o Inter que já pagou 10 milhões de reais para o Miguel Ángel Ramírez, num ano em que, se tem uma coisa que não aconteceu, foi reorganização financeira. Aliás, o último dado de setembro, o Internacional tem até setembro deste ano um déficit de 44 milhões de reais. Mostrando que a atual gestão do Inter em seu primeiro ano foi muito ruim, não só na área desportiva, mas também na área administrativa. Também não é o que eu estou falando aqui. Bom, tem uma forçação de barra daqueles que gostam do Eduardo Cudê, e vejam bem, eu quero aqui dar minha opinião e trazer informação para vocês, despido da raiva que eu tenho do Eduardo Cudê, e vocês sabem que eu tenho, porque eu quis ele como técnico do Inter, ele fez um trabalho devastador, transformou o ambiente do Inter numa panela de pressão e ainda pulou da barca no meio do ano passado, nos ferrando em várias competições. Então vou me despir da raiva para dar opinião. Claro que eu não quero ele como técnico do Inter e é claro que 90% da torcida do Inter não quer ele como técnico. O que me faria pensar que o presidente Alessandro Barcelos jamais tomaria a iniciativa de trazer o Eduardo Cudê de volta e começar o ano em guerra com 90% da torcida. Mas não, ele tentou. Informação do Jeremias Werneck que ele chegou a entrar em contato com o staff e com o próprio Eduardo Cudê, com quem tem boa relação, para a possibilidade da volta. Mas não vai rolar. Não vai rolar porque o contrato do Cudê está muito bem amarrado no Celta.
Ele estabeleceu uma renovação de contrato até 2024, uma multa rescisória muito alta, e ele também não quer sair de lá. Porque se ele quisesse romper contrato, é uma especialidade dele, ele romperia o contrato e pularia da barca como pulou do Inter também. Mas não deve acontecer, não deve acontecer. Então descartem o Eduardo Cudê como possibilidade. Saindo o Diego Aguirre, quem a torcida quer é o Abel Braga, né? É quem a torcida quer. Mas eu não sei se vai ser. Até pela iniciativa da direção, que eu acho que não acontece, e pelo próprio Abel, que não tem boa relação com essa direção. Vamos ver, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo de decisões que possam ser tomadas, de tentativa de inventar a roda, como fizeram no ano passado e demoliram a nossa temporada. Vamos ver o que acontece. Valeu, gurizada. Até mais.